paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais um culto, por mais um dia, por mais um tempo de louvor. Nós adoramos a Deus por esta feliz oportunidade. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, conforme nós estamos estudando toda quarta-feira. Nós estamos em Apocalipse, capítulo de número 6. Já estudamos até o 5 e hoje vamos dar continuidade. Apocalipse, capítulo de número 6. Antes de iniciarmos a leitura, eu te convido para mais uma oração. Aí onde você estiver, oferecendo o seu culto a Deus, eu te convido a orar agora e pedir para que a palavra de Deus te alcance, nos alcance nesse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que nos deste até aqui. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Tu és digno, Deus, de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, Deus, humildemente, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, oferecemos a Ti, ó Deus, a nossa atenção, a nossa alma sedenta, reverente, pela Tua palavra. E pedimos em nome de Jesus, fale conosco através dela. Que o propósito para o qual o Senhor a envia possa ficar claro no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem, querido, nós chegamos em Apocalipse, capítulo de número 6. E versículo 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós chegamos no capítulo 5, quando João viu o livro. Ninguém sabia o que estava dentro do livro, ninguém podia abrir o livro, e nós aprendemos que o Cordeiro foi digno, e agora ele tomou o livro daquele que se assenta no trono. O livro está selado, ninguém ainda sabe o que vai acontecer até aqui, na revelação que João está tendo do anjo. Ele não sabe o que virá. Então agora o Cordeiro pega o livro e ele abre o primeiro selo. E quando ele abre o primeiro selo, ele viu que o ser vivente disse: vem. E quando ele disse com voz de trovão: vem, ele viu um cavalo branco e um cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Algumas pessoas pensam que pelo fato do cavaleiro estar num cavalo branco e com a palavra vencendo e para vencer é Cristo. Não é o Cordeiro. O Cordeiro é o que tomou o livro. Ele não é o que se assenta no cavalo. O Cordeiro, Cristo, é o que tomou o livro da mão daquele que está no trono, que é Deus, e abriu o selo. Ele está abrindo os selos. Quem está montado num cavalo branco aí é o anticristo. Como ele vai se passar por Cristo, tentar ser aceito até para o próprio Israel como se fosse o Cristo, então ele vem, como a Bíblia já o apresentou, com muito poder, com muita autoridade, com um grande discurso, com uma aparência. Então a revelação do primeiro selo está dizendo que logo após o arrebatamento da igreja, o mundo já estará alvoroçado pelo arrebatamento da igreja, pelo desaparecimento dos fiéis, pelo desaparecimento dos salvos, das crianças, o mundo que já está agitado, o mundo que já está um caos por causa de tudo aquilo que já se prepara para esse dia. Então, o anticristo se manifesta. É a primeira
revelação que nós temos do capítulo 6 nos Cavaleiros do Apocalipse. Eu tenho ouvido alguns youtubers e alguns irmãos tendo a brilhante ideia de quando fica sabendo que o anticristo e o que vem, que está revelado, pensando em fugir para o campo, estocar mantimento, ficar num porão, enfim, aquela espertice humana, né? Tentar ser o único sobrevivente. Queridos, a palavra já está dizendo, ele veio para vencer, foi-lhe dado autoridade, ele vai vencer. É o tempo dele. O mundo rejeitou Cristo, o mundo rejeitou Deus, o mundo rejeitou o Espírito Santo, o mundo rejeitou o Evangelho, o mundo rejeitou a mensagem da igreja. E agora chegou o tempo do juízo, e conforme está dizendo o texto aqui, ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então ele será vitorioso na sua missão de vencer como anticristo contra toda e qualquer oposição. Então, não tem como alguém fugir, ou melhor, tem. Se alguém quiser fugir de Deus, fuja para Deus. É a única forma. É o único lugar que você pode se esconder em Deus. Fora de Deus, não tem como se esconder. A terra vai estar sob um ataque infernal, haverá anjos do mal agindo juntamente com o anticristo, e não adianta falar, eu vou para a zona rural. Os poderosos, as potestades deste mundo tenebroso já sabem quem você é, não importa onde você esteja. A segurança da igreja é que ela está em Deus, ela já se refugiou em Deus, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro, Ele habita, o Espírito Santo habita no nosso coração. Então, onde estivermos, até quando Ele nos quiser aqui, o nosso refúgio, bem socorro, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, é Deus. Como diz o Salmo 46, Ele será engrandecido entre as nações. Então, o cavalo branco fala do anticristo que vem e, no seu curto tempo, ele vai ser vitorioso na sua missão de reinar como se o Cristo fosse sobre o mundo. O segundo selo foi aberto no versículo 3 e 4, e ele ouviu o ser vivente, o segundo ser vivente dizendo vem, e saiu outro cavalo, é o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Então, no primeiro selo, o anticristo se manifesta, no segundo selo, a paz é retirada, o cavalo vermelho, né? Fala da paz sendo retirada. Alguém pode dizer assim, mas o mundo hoje já não tem paz. Mas ela existe. Às vezes as pessoas não têm paz, mas ela é oferecida. A paz está disponível. Jesus, quando foi para o céu, ele falou, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. E o mundo vai saber o que é ter tudo aqui no mundo e não ter paz. Eles vão saber o valor da paz. Por isso Jesus, quando foi para o céu, não deixou coisas, deixou paz. Ele falou, eu vos deixo a minha paz. Porque em qualquer situação da vida, com muito ou com pouco, com guerra ou sem guerra, se você tiver paz interior, você está bem. E em qualquer situação boa da vida, se você não tiver paz, o que você queria ter nesse mundo sem paz? Nada faz sentido. A paz será tirada logo em seguida na abertura do segundo selo, e este cavaleiro, ele tem autoridade para isso, né? Ele vem e ele tem autoridade para tirar a paz da terra, para que os homens comecem a se matar. Então, a partir daí, começa uma violência em escala ascendente. Quando o terceiro selo é aberto, versículos 5 e 6, ouvi o terceiro ser vivente, são 4, né? Dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz
no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro do terceiro selo, ele é o cavaleiro que vai trazer sobre a terra um racionamento severo, escassez. Uma medida, geralmente, é aceito como 1 litro, e 1 denário é 1 dia de trabalho. Então, se imagine alguém trabalhando 1 dia, pegando o seu salário para comprar 1 quilo ou 1 litro de comida. Em condições normais, ele compraria 8, 10 vezes isso. Então, virá sobre a terra um racionamento até então sem precedentes. Esses cavaleiros são a comitiva. Veja por que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo. Primeiro, porque Cristo é o que abre o livro. Segundo, olha a comitiva que o acompanha. São cavaleiros tenebrosos, né? O 4º selo, quando é aberto, quando o cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi, João diz: eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Então, o cavaleiro do 4º cavalo, ele é chamado Morte, e o inferno o acompanha. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para a matar. A espada pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Na época de João, ninguém sabia ainda o que era vírus. Não tinha esse nome. Mas o vírus hoje é considerado uma fera terrível. Embora minúsculo, invisível, mas mais perigoso que uma fera gigante. Então, na abertura do 4º selo, nós vemos aí o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele é a morte, uma 4ª parte da terra. A terra hoje tem 7 bilhões. Então, você imagina, num curto espaço de tempo, morrendo aí 1,75 bilhões de pessoas. Nenhuma pandemia, nenhuma guerra chegou nem perto disso. Os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Daí a expectativa do livro, do anjo, a seriedade do tribunal. Agora, o que está escrito no livro, por dentro e por fora, vai ser revelado. E Jesus disse: minhas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão se cumprir. Escreve aí as coisas que devem acontecer. Então, quem acreditar nisso, feliz dele, porque ele vai ver isso acontecendo de um outro ângulo no céu, como salvo. E quem não acreditar, ele vai ver isso acontecendo de um outro ângulo na terra, ele vai experimentar isso. Não tem como fugir disso, tá bem? Então, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguém, às vezes, diz: não, os cavaleiros já estão acontecendo por causa da pandemia. Olhe, queridos, é muito claro, na proporção que as coisas acontecerão, nunca aconteceu nada disso. O próprio Jesus diz: é um tempo como nunca houve na face da terra e nem haverá. Então, se trata de uma manifestação do anticristo como ela nunca foi vista. Ele vem para reinar visivelmente. A paz é retirada como nós nunca vimos esse mundo sem essa paz. A paz, ela pode faltar em alguém, num grupo, numa nação, mas ela está no ar. Ela é disponível. Se a pessoa procurar por ela, ela existe. Ela foi deixada. Agora o texto diz que ela vai ser tirada. Então ela não será possível. A pessoa não encontrará paz. E da mesma forma que a paz, a fome e a morte numa proporção até então não presenciado, documentado na história da humanidade. Chegamos no
quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos conservos dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. João, quando abriu o quinto selo, está revelado ali no quinto selo os salvos da grande tribulação. Muitas pessoas relutam para aceitar que haverá salvos na grande tribulação. Está escrito, está revelado. Eles, por que são chamados de salvos? Porque eles morrerão. Eles perderam o arrebatamento, se descuidaram da fé, se descuidaram da vigilância. Alguma coisa aconteceu com essas milhares de pessoas no mundo todo que eles não foram arrebatados. A igreja já está no céu, desde o capítulo 4 e o capítulo 5. Mas talvez despertados pelo próprio arrebatamento e pelos acontecimentos severos, que eles já sabiam, mas foram deixados, então agora eles decidiram testemunhar Jesus e não aceitar o sinal da besta, nem o governo do anticristo, e por isso, quando João tem a visão, ele vê as almas que estão debaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Por que eles morreram? Porque eles começaram a proclamar, a professar a palavra de Deus e dar testemunho. E eles estavam clamando ao Senhor soberano que vingasse o sangue daqueles que habitam sobre a terra. Eles estavam morrendo. Esses que João vê, eles já estavam no céu. À medida em que eles iam morrendo, eles iam indo para o céu. Não tem para os salvos da grande tribulação arrebatamento coletivo. É como o rabisco da colheita, é colhido um a um. Nós vamos ver isso já já. Quando ele perguntou ao Senhor por que não vinga, a resposta foi dada de imediato para eles. Foi dado vestiduras brancas, disseram que eles repousassem um pouco, até que se completasse o número daqueles que ainda iam morrer também. Olha, aguarda, porque os seus irmãos que ainda iam ser mortos como eles foram. Então, todos que perderam o arrebatamento, eles já sabem o destino, eles serão mortos. Ou então, eles aceitarão o sinal da besta e viverão no governo do anticristo e serão mortos eternamente, perderão a salvação. Porque a Bíblia fala que aquele que tem o sinal da besta, o seu nome não está no livro da vida. Então, ele não viverá. Aqueles que ficarem, então, no arrebatamento da igreja, eles já sabem de antemão que morrer ainda por testemunho de Jesus, ainda que seja com tortura, ainda que seja com perseguição, ainda que seja com dor e com sofrimento, veja que eles estão clamando, eles foram torturados, eles foram perseguidos, eles querem vingança. E foi dado a eles a resposta, e nós vamos ver no capítulo 7 já, que eles estavam com palmas, com vestes brancas, e palmas é sinal de vitória, mas eles não tinham coroa. Quem recebeu coroa é galardão. E eles não tiveram tempo de prestar trabalho para Cristo na grande tribulação. Eles tinham que fugir, e não tinha para onde fugir, por último, presos e mortos, e foram salvos no período da grande tribulação. Então João vê eles e pergunta quem são, e a resposta foi dada: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Foram mortos por causa do testemunho e da palavra. Estarão lá no céu, e diz que é uma multidão, nós vamos ver ele no capítulo 7 agora, uma multidão vindo de todos os povos, tribos, línguas e nações.
Quando abre-se o sexto selo, que é nos versículos 12 a 17, então aí nós temos, no versículo 12, e vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram da terra como figueira, quando abalada por forte vento, e quando um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes dos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, como nós vimos no capítulo 4, Deus, e do Cordeiro, como nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então os juízos de Deus começam a vir sobre a terra. No quinto selo, João vê os salvos da grande tribulação. No sexto selo, ele viu que veio um terremoto grande. Quando a Bíblia fala que algo é grande, é porque é grande. Então, um terremoto de proporção que nós desconhecemos. Talvez a fumaça, o estrondo deste terremoto é que tornou o céu negro. Foi encoberto à luz do sol, e como um saco de crina, e a lua toda na cor de sangue. As estrelas começaram a cair do céu, como uma figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se. Queridos, para cada versículo desse aqui, se nós tivéssemos tempo, nós temos profecias correspondentes em Mateus, na fala de Jesus, em Lucas, em Isaías, em Jeremias, em Zacarias. Nós ficaremos dizendo: olha, aqui está se cumprindo o que disse Zacarias, aqui está se cumprindo o que disse Isaías, para cada um desses. Mas para a gente ganhar tempo, aqui está se cumprindo as palavras de Jesus quando ele disse que os poderes do céu seriam abalados. Então, o céu é como se tivesse se recolhido, ele não se recolheu, é como se. Fugiu esse céu daí como você vê ele, parece que ele foi embora, ele está encoberto por causa do terremoto que veio. E ainda começa a cair sobre a terra estrelas, cometas, estrelas cadentes, e a cena é tão apavorante que os reis da terra, versículo 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Quando fala desses reis, olha para a terra hoje, olha como é que eles são poderosos. Às vezes nós estamos vivendo aqui, pregando o Evangelho, e você está ouvindo as notícias da China, o Xi Jinping, o coreano, Kim Jong, o russo, Putin, os Illuminatis, os senhores do mundo da nova ordem, a ONU, e a gente fica preocupado, fala: meu Deus, esses grandes vão ter um encontro com Jesus aqui, esses poderosos, esses grandes movimentos, essas grandes alianças. É eles que João vê aqui na abertura do sexto selo, eles fugindo da presença daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Eles terão uma visão de onde vem o juízo, e eles vão orar para que os montes caiam sobre eles. Quando os juízos de Deus se manifestar na terra, esses que tiveram prazer em oprimir, em assassinar, em destruir, em julgar, em fazer da terra um lugar de opressão, desafiaram a autoridade de Deus, a palavra de Deus. E também os livres, aqueles que se sentiram livres para rejeitar a Deus, para duvidar da existência do mal,
porque as revelações do Apocalipse, ela não somente revela o juízo de Deus, como ela revela a grandeza e o amor de Deus, que Deus está revelando o fim antes do fim chegar. Se Deus quisesse punir alguém, ele manteria isso em segredo. E esses juízos cairiam na terra de surpresa. Mas a prova que Deus é amoroso, que nós sabemos isso daqui desde sempre, desde o Antigo Testamento. Deus anunciando a sua santidade, o seu amor, o seu interesse, o quanto Ele ama o ser humano, e mostrando para o ser humano assim, olha, é assim que termina a humanidade, você escolhe. É como um livro que você lê o começo e o fim e fala assim, escolhe como é que você quer que termine o livro da sua vida. Está anotado lá suas obras, seus feitos. Por isso o juízo de Deus será justo. Porque Deus não somente revelou o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, como Ele também revelou o mal da maldade. Então tem muita gente que, além de não acreditar em Deus e na sua bondade, ele não acredita no diabo e na sua maldade. Você que não crê nisso vai conhecer as duas coisas. Você vai ver quando o Espírito Santo levar a igreja embora, a maldade do inimigo que criou um mundo colorido, bonito, encantador, levando as pessoas para longe de Deus. E aqui todos, os poderosos, com o seu poder de decidir na terra como se Deus fossem, e também todo escravo, todo livre, todo mundo que teve a sua oportunidade, eles vão conhecer a maldade do mal e vão conhecer também o poder de Deus. A bondade de Deus, ela foi revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que não quiseram crer naquilo que Deus estava enviando ao mundo para salvar a humanidade, então agora eles terão a oportunidade de, com terror, com medo, com sofrimento, confirmar que aquilo que a Bíblia dizia, como sempre, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que esses 6.000 anos de histórias que nós já temos de passado, ele estava profetizado na Bíblia, na sua grande maioria, antes deles existirem. Quem está me entendendo, diga amém. Desde Daniel, Deus mostrou os impérios, a vinda de Cristo, o crescimento de Cristo, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito, tempo da igreja. Agora fica imaginando alguém lendo a Bíblia num tempo desse. O que resta para ele? Pessoas que nunca se importaram com a palavra, nunca se importaram com Deus, com Jesus. Imagine ele ler a Bíblia agora e ficar sabendo do arrebatamento depois que ele ocorreu. Ele só tem uma chance. É confessar a palavra e Jesus e rejeitar o anticristo e ser morto. E não adianta querer fugir para os porões, para a zona rural, fazer um buraco. O anticristo vai prevalecer. Nós vamos ver lá para frente que eles são encontrados no céu, todos eles foram degolados. Os salvos não sabem do que vão morrer, os que ficarem no arrebatamento já sabem. Os salvos do arrebatamento, da grande tribulação. Os que perderem o arrebatamento e ficarem na grande tribulação, eles já sabem do que vão morrer. Então, no sexto selo, nós temos aí os acontecimentos da manifestação do juízo poderoso de Deus, levando os poderosos da terra a se esconder e a orar, pedindo que os montes caiam sobre eles, que iriam ser soterrados, né? Porque disseram eles, chegou o grande dia deles, e quem é que pode suster-se? Eles estão começando a entender que essas catástrofes não têm explicação natural. Talvez lá no primeiro selo, quando vier um racionamento, eles vão entender que é fruto da guerra, a matança é fruto das pandemias, mas aqui eles já chegam à conclusão que chegou o dia da ira de Deus e não tem como vencê-los. Amém, queridos? Muito bem. Nós chegamos então no Apocalipse capítulo número 7. Como eu disse, eu não vou parar nos detalhes, porque senão a gente não vai acabar Apocalipse tão cedo. O capítulo 7,
ele é um parênteses. Veja que nós estamos no 6º selo e não tem o 7º. O livro era selado com 7 selos, por dentro e por fora. O 7º selo, ele vai aparecer só lá em Apocalipse 8. Então, João está tendo uma revelação do livro do Apocalipse, e quando abriu o 6º selo, ele teve uma outra revelação que não é a sequência. Essa revelação ela está dentro do 6º selo. Então ele abre um parêntese, é um capítulo parentético. Se a pessoa não entender que Apocalipse tem textos parentéticos, ela não vai conseguir entender o Apocalipse. Porque aqui você está falando do 6º selo, e ele já pula para uma visão em que ele vê os 144 mil selados. Aí ele não entende uma sequência lógica, ele vai falar assim, isso aqui está muito confuso. Não, é um parêntese. Então os reis da terra oraram e disseram a Deus que é o juízo deles, eles querem morrer. E aqui João abre um parênteses agora, por quê? Porque dentro do capítulo do 6º selo, ele viu ainda, depois disso, do 6º selo, eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Versículo 2, 7:2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos outros 4 anjos, daquele aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, e nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas claro que isso é impossível. Então João vê no capítulo 7 2 grupos de redimidos. Um de gentios e um de judeus. Os judeus, ele vê quando os anjos mostra para ele que foi dado a ordem para que os anjos segurassem o vento. Nós não queremos se estender aqui, mas você vai ver na Bíblia, se você procurar, que fala sobre os 4 cantos da terra. Não é porque a terra é quadrada, nem porque ela é plana. Fala dos 4 pontos cardeais da rosa dos ventos. Então você vai ver anjos controlando o vento, em Apocalipse 14, 18, controlando o fogo em Apocalipse 16, 5, controlando as águas. Anjos de Deus com o poder de falar, olha, não vai ter vento e não vai balançar a folha de uma árvore. Por que foi dada a ordem para que ele não permitisse que houvesse aquela paradeira de nenhuma brisa? Para que fosse selado 144 mil. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Lembrando que quando a trombeta tocar para a igreja ser arrebatada, a mesma trombeta que vai congregar os salvos nos ares, ela também congregará os judeus em Israel. Israel viveu a vida toda no deserto sendo orientado por trombetas. A festa das trombetas que eles celebraram por mais de 1000 anos é um memorial daquilo que eles estavam vivendo historicamente, mas também era profético a respeito das trombetas que um dia vai congregar os salvos nos ares. Trombeta ela servia para reunir. O próprio Jesus disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Então o preparo para a batalha, montar acampamento, desmontar acampamento, iniciar a marcha, parar a marcha, era 2 milhões de pessoas. Era feito por som de trombetas, primeiro de chifres e depois de prata. Mas na acústica do deserto, as trombetas é que diziam para o povo o que é que eles tinham que fazer. Se era para se preparar para a guerra, ou para marchar, ou para encerrar a marcha. Então, a mesma trombeta que congregou o salvo nos ares, congregou Israel em sua terra, em grandes proporções.
E as trombetas que vão tocar depois dos selos, elas terão um discernimento especial por Israel, porque o Espírito Santo, que até então operava na vida da igreja até a abertura dos selos, agora a igreja foi embora, o Espírito Santo está trabalhando com Israel. O Espírito Santo operou desde a criação até a rejeição de Cristo. Quando eles rejeitaram Cristo, o Espírito Santo de Atos 2 veio para a igreja, para os gentios. E Israel passou a viver sem a orientação do Espírito Santo. Como a igreja foi para o céu, o povo representante de Deus na terra agora é Israel. Então agora o Espírito Santo ele está operando na nação de Israel. Então nesse período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, muita coisa vai acontecer em Israel. O templo será construído, os sacrifícios será restaurado, a nação será reanimada. Num primeiro momento, o anticristo vai apoiar esse projeto de Israel, mas na metade da aliança ele vai romper o seu trato e vai profanar o templo, como nós vamos ver no livro de Apocalipse. Então, queridos, se alguém perguntar quem é os 144 mil selados no livro do Apocalipse, são 144 mil homens, judeus, 12 mil de cada tribo. Eles farão o trabalho da igreja no período da grande tribulação. Eles vão pregar o evangelho do reino, o reino que no final da grande tribulação, ele será inaugurado. Lá no final da grande tribulação, haverá o julgamento das nações, e as nações que forem entrar no milênio, elas ouvirão: vinde benditos de meu Pai, e as nações que não forem entrar no milênio, elas ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esses 144 mil, eles foram selados, eles têm a marca de Deus na fronte deles, né? Eles foram selados na fronte como servos do nosso Deus. Então, o versículo 4 diz: vi que o número dos que foram selados era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E os versículos seguintes começam a falar 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, vai enumerando todas elas. Tá bem? Então, o capítulo 7, ele é um parêntese. Nós estamos parados lá no 6º selo. João está explicando o que ele ainda viu que pertence ao 6º selo. Além da visão dos 144 mil, ele também vê a visão dos glorificados, que é os mártires da grande tribulação, que nós vimos no 5º selo. Lá no 5º selo, João viu eles, e aqui agora nós temos uma explicação mais clara de que eles estão no céu e como eles estão. Versículo 9, 7 e 9 diz assim, olha, a visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas simboliza a vitória. Veja que eles estão no céu, eles estão de vestes brancas. Nós lemos lá no capítulo, no 5º selo, que foram dados para eles vestes brancas e mandou eles aguardarem o número daqueles que ainda iam morrer. Aqui eles estão completos. Lá a grande tribulação estava acontecendo. Aqui João já vê o número dos glorificados. Já estão todos lá. Os que tinham que morrer e ser salvo através do testemunho da palavra, eles já estão lá, já estão com vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, no versículo 10, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Foram salvos, estão no céu. Todos os anjos que estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Aí o João responde:
Respondi: meu senhor, tu o sabes. Então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, porque na grande tribulação eles passarão ou até morrerão de fome. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, queridos, não pense que eles são a igreja. A igreja já se vestiu, a igreja já se casou, a igreja, nos capítulos 4 e 5, já conheceu as moradas celestiais, o trono de Deus, o Cordeiro de Deus. Lá no capítulo 4 e 5, João está vendo as coisas que estão acontecendo no céu. Aqui no capítulo 6 agora, ele tem a revelação das coisas que estão acontecendo aqui na terra. Na visão de João, a grande tribulação está ocorrendo, por isso ele revela os salvos da grande tribulação, quando ela está ocorrendo, e ainda responde: olha, aguarda aqueles que ainda vão morrer. Não acabou. Aqui na visão dos glorificados, o número está completo. Eles estão diante de Deus, mas eles não fazem parte mais da igreja. Você pode perguntar assim: mas a igreja e todos os salvos, não seremos todos iguais no céu? Não, no céu tem hierarquia. O galardão será de acordo com a obra de cada um. No céu tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tem mensageiros, tem seres viventes, tem anciãos. Por que Jesus nos estimularia a nos esforçar e a granjear tesouros no céu, se uma vez salvos todo mundo é igual? Qual seria o estímulo? Ele diria: se esforça para ser salvo, porque lá serão todos salvos. É verdade que no céu, disse Jesus, o menor, o que entrou por último, ele é maior do que o maior que foi nascido de mulher na terra. Qual foi o homem? Jesus disse que o maior homem nascido de mulher na terra foi João Batista. Aos olhos de Deus, no conceito de Deus, foi João Batista. Falou: mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Olha a glória da igreja, olha a honra da igreja. Então, a posição da igreja em Cristo Jesus, ela é uma posição que nós só saberemos no céu, mas ela é diferenciada. Então, estes salvos serão apacentados, eles estarão no céu, com vestes brancas, eles adorarão, eles servirão ao Cordeiro, eles estarão felizes, mas eles perderam o arrebatamento e eles não terão a honra e a glória da igreja. Foram salvos da condenação, foram salvos da perdição eterna, da segunda morte, do lago de fogo, da eternidade com o diabo, estarão no céu, e é um número incontável, porque fala de toda a terra, né? Uma grande multidão que ninguém se podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, é aqueles que não aceitarão o sinal da besta, enfrentarão o que tiverem que enfrentar e morrerão. Nós vamos ler na Apocalipse 14 que eles foram todos degolados. Aqueles que foram mortos pelo anticristo foram degolados. E eles estarão diante do Senhor. E aí, queridos, já caminhando para o nosso finalzinho de hoje, nós chegamos no capítulo 8, que é a abertura do 7º selo. Aí o livro está todo aberto. O livro está todo aberto, pode-se ler agora todas as coisas que virão. Então, no capítulo 8, nós vamos ver quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E ele viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Cada um dos selos que nós abrimos foram juízos derramados sobre a terra. Agora virão 7 trombetas,
e depois das 7 trombetas virão 7 taças. E os tormentos, os juízos, eles vão ficando mais violentos. Eles vão assumindo proporções desastrosas na face da terra. É o juízo de Deus, é a vingança de Deus sobre os moradores da terra, que juntamente com os anjos caídos, desde Adão, tem feito da terra um lugar de afrontar a Deus, de rebeldia contra Deus. Lúcifer libera a rebelião. Jesus lidera a obediência. Por isso a Bíblia fala os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Todos que foram criados direto por Deus, da mão de Deus, eles são chamados filhos de Deus. Os anjos são chamados filhos de Deus. Adão e Eva eram chamados filhos de Deus. Os filhos de Adão já eram filhos do homem. Porque agora na desobediência, Adão gerou filhos, mas não era mais filhos de Deus. Já eram gerados na desobediência. O mundo saberá que toda essa rebeldia, essa rebelião, essa anarquia, essa afronta contra Deus, a incredulidade, ela teve a sua origem no céu e veio à terra. E o líder dessa rebelião, ele não será um reino, como alguém diz. A pessoa vai para o inferno e ele vai ter que enfrentar o reinado do diabo. Não. O diabo será um julgado igual, ele será um atormentado igual. Ele também vai ser lançado no lago de fogo. O anticristo, a besta, o falso profeta, a morte que aterrorizou a vida toda, ela também será lançada no lago de fogo. Amém, queridos? Então nós vamos parar aqui hoje no capítulo 7 e eu quero só deixar 3 versículos como tarefa para os irmãos em casa, para você entender essa salvação dos santos na grande tribulação. A Bíblia, ela fala da ressurreição dos mortos, comparando ele com as colheitas. Por isso, em 1 Coríntios 15, 20, fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Quando Jesus ressuscitou, Paulo disse, ele foi o primeiro a sair do mundo dos mortos. Todo mundo que morreu, ninguém saiu de lá antes de Jesus. Ele foi o primeiro, quando ele levou o cativo o cativeiro. Quando a Bíblia fala de colheita, em Mateus 13:39, quando fala do joio e do trigo, sempre falam, quando pregou é chegada a voz do reino dos céus, arrependei-vos e convertei-vos, porque o machado já está posto à raiz da árvore. E lá na parábola do joio, sempre quando fala de colheitas de almas de ressurreição, fala de colheita, de vindima. Então a ressurreição coletiva, ela se deu no arrebatamento da igreja. E os salvos da grande tribulação é o rabisco da colheita. O rabisco da colheita você pode ver lá em Isaías 17:6. O que é o rabisco da colheita? Fala, quando alguém vai colher, se alguém for colher azeitona, ele chacoalha o galho e a grande maioria cai, mas vão ficar algumas azeitonas na ponta. Vão ficar algumas azeitonas na extremidade, toda a árvore fica alguns frutos. Quando alguém vai colher o trigo, quando alguém vai colher a cevada, quando alguém vai colher o milho, havia uma ordem de Deus para não rapelar a terra, era para deixar alguma espiga, que era para o órfão, que era para a viúva, para aquele que andava pelo caminho com fome. Como Jesus é a primícia das colheitas, no arrebatamento nós temos lá a grande colheita e depois vem o rabisco da colheita. Jesus ressuscitou primeiro, os salvos ressuscitaram na trombeta e os santos da grande tribulação foram colhidos um a um à medida em que eles iam morrendo. Eles eram o rabisco da colheita. Se completou o número dos salvos. Daqui para frente agora vem só a segunda ressurreição, que é aqueles que vão se ressuscitar para comparecer no trono, serem julgados e ser lançados no lago de fogo. Então a gente continua nesse assunto do Apocalipse, no capítulo 8, na quarta-feira que vem.